Saudações de hoje, eu sou Márcio Coelho, sou cientista social, professor e faço parte da Iniciativa Popular AMC, a IPA. Estamos passando agora nesse momento pelo mês da consciência negra, o chamado Novembro Negro, e é especialmente importante a gente compreender o que isso significa, inclusive pelo estado que nós estamos falando aqui, que é a nossa Bahia, e também por nosso Brasil. Quando eu falo isso é para a gente entender que a gente precisa de uma postura que não coadune, que não combine com o racismo, que melhor ainda, a gente para ter um projeto realmente democrático e cidadão, a gente precisa de uma postura antirracista. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem que falar isso com muita ênfase, porque o Brasil não foi apenas um país escravagista, ele foi o maior país escravagista do mundo, em termos numéricos e em termos também de duração. Para se ter uma ideia, a quantidade de negras que foram sequestradas de África e trazidas à força aqui para o Brasil é 4 vezes maior do que os Estados Unidos. Estima-se então que sejam 4 milhões de pessoas que foram trazidas à força para trabalhar, para serem violentadas brutalmente aqui no Brasil. O escritor Laurentino Gomes, ele relata aqui em sua pesquisa que os capitães dos navios, eles escreviam em seu diário de bordo, então, que os tubarões começaram, a partir de determinado momento, a mudar a rota para seguir os navios. Tal era a quantidade de corpos que eram jogados ao mar e esses tubarões então acabavam se alimentando. Se a gente for parar então para analisar a duração, foram mais de 300 anos então desse sistema escravagista, desse latifúndio escravagista, fomos o último país do mundo a acabar com essa prática atroz e depravada. E quando acabou, sendo que essa luta, a luta abolicionista, a luta dos negros já vinham causando, então, instigando a esse sistema a se destruir, quando acabou, então, em 1888, com a abolição oficial, nenhum tipo, então, de política de reparação ou de inclusão desses cidadãos, dessas massas, foram propostas para que esses indivíduos realmente ingressassem na sociedade. Muito ao contrário, o que aconteceu então foram as políticas de segregação, de branquitude, políticas na verdade não necessariamente de segregação, mas de exclusão dessa parcela da população aos termos então da nova sociedade que vinha surgindo. Por exemplo, a gente tem a chamada Lei da Vadiagem, que fazia o quê? Encarcerava aquelas pessoas que naquele momento então não tinham moradia fixa, não tinham emprego fixo, que estavam na rua tentando ganhar a vida. Quem é que estava na rua naquele momento? Obviamente, as pessoas que tinham acabado de ser libertas. Por outro lado, o governo então passou a intensificar e tentar, com políticas públicas, então, trazer imigrantes, então, italianos, alemães, imigrantes brancos, para fazer, então, essa política de branqueamento, que durou, pelo menos, aí, até a década de 30. Então, o que a gente tem é esse quadro de extrema atrocidade, de violência contra essa população negra, de uma libertação tardia, e também de uma falta de estruturação para que esses indivíduos, então, pudessem fazer parte do projeto da nova sociedade que vinha surgindo. E ainda por cima, criou-se também a questão do mito da democracia racial, que era justamente esse espaço que aqui deveria existir uma sociedade, então, que não discriminava. Porque o que está acontecendo? No resto do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, tem as chamadas leis do Jim Crow, onde há uma segregação total. Há espaços de branco e há espaços de negro, seja escolas, hospitais, banheiros, bebedouros, ônibus, entre tantas outras estruturas que existem naquela sociedade. Quando a gente fala da África do Sul, da mesma maneira. Havia então a segregação nos guetos, uma pequena parcela da população inglesa controlava toda a África do Sul. A gente pode falar da Índia também, através do sistema de castas. Aqui a gente não tinha esse tipo então de segregação explícita, mas tínhamos um outro tipo de segregação que a gente vai discutir em outro momento, que é inclusive o tipo de segregação que é descoberta e que derruba esse chamado mito da democracia racial, que coloca realmente essa democracia no lugar que ela merece, que é de um mito. E ela é derrubada, então, a partir do início da segunda metade do século XX. Mas esse assunto para o outro vídeo. Beleza? Saudações de hoje, o momento é agora.